Oi, lindona! Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando para mais uma constelação à luz da Bíblia. Hoje, a constelação de Isabel. Você tá pronta para mergulhar nessa história comigo? Com uma visão sistêmica, linda. Ó, hoje tem revelação, tá? Vocês não gostam? Então eu trouxe aquilo que Deus fala comigo no meu coração, no secreto, quando eu tô meditando na palavra. E eu amo vir aqui compartilhar com vocês. Claro que eu guardo uns segredinhos com ele, tá? Tem umas revelações que tá maturando aí. Você que gosta de revelação, fica por aqui, porque quando tiver madura, quando tiver pronto, quando tiver reverberação na minha vida, aí eu venho aqui e compartilho com vocês. Mas essa história de Isabel tem um tempo que tá falando no meu coração e eu desejei assim, ó, muito compartilhar com vocês esses pensamentos. Então deixa eu ver quem já tá por aqui. O Eduardo já tá por aqui, bem-vindo. A Samara já tá por aqui, bem-vinda, Samara. A Tatiana tá por aqui. Então você que já tá por aqui, que não me abandonou só porque é Natal, faz assim, ó, clica nesse aviãozinho e chama todo mundo. Isabela tá por aqui, Dai Dias tá por aqui. Bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Ai. Por que eu escolhi Isabel? Além de ser uma história, né, que eu tenho meditado, que tem falado ao meu coração, eu achei que para essa época de Natal tinha tudo a ver falar de Isabel, né? Vocês não concordam comigo? Tudo a ver falar de Isabel nessa época de Natal. A gente fala de Maria, a gente fala de José, a gente fala de Belém, a gente fala da estrebaria, a gente fala de todo esse processo, toda essa concretização de uma promessa, e Isabel é uma personagem central nessa história. Então, como João Batista, como Zacarias, né? Eles têm muita importância nessa história. Então eu achei que, assim, era uma boa personagem pra gente constelar esse ano, nesta que será a última constelação à luz da Bíblia esse ano, mas não a última live, tá? Então, enquanto vocês estão me ajudando a compartilhar, deixa eu fazer esse reclame do Plim Plim. Semana que vem eu vou fazer uma live especial de Natal. E aí, ao invés de fazer uma constelação à luz da Bíblia, eu vou fazer uma análise sistêmica de uma música. Então, a gente vai analisar juntas uma canção que se chama Mil Caminhadas, que foi gravada há pouco tempo pelo Marco Teles. Quem me acompanha nos stories já sabe que eu amo e que eu tenho meditado muito nessa música. Então, eu vou compartilhar com vocês as minhas reflexões. A gente vai fazer um quadro que se chama Esta Canção é uma Constelação, ao vivo aqui no Instagram, na nossa última live do ano. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro. E eu espero te encontrar aqui, tá bom? Então hoje é a última constelação, então eu queria uma constelação dentro da temática do Natal e escolhi Isabel. Eu já fiz a constelação de José. Se eu fosse você, eu procurava aqui no feed, porque é uma constelação linda, que vale muito. E um dia eu faço a de Jesus, um dia eu faço a de Maria, e assim a gente vai assim completando o álbum de figurinhas para vocês verem que tem constelação na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não é que a Bíblia fala de constelação, é que a constelação fala da Bíblia. Por isso que é tão fácil, tão natural, tão orgânico, que eu possa trazer aqui para vocês algumas referências bíblicas e mostrar o que isso tem a ver com constelação. Tá bem? Tendo dito isso, o povo tá chegando, o povo tá saindo. O que é isso, meu povo? Compartilha aí, chama todo mundo, porque eu vou começar os nossos trabalhos com essa constelação dessa mulher, que vai ser representada por esse bonequinho aqui, Isabel. O que nós temos a aprender com a história de Isabel? Bom, primeiro, minha filha chama Isabela, que é um derivado do nome Isabel. Então vocês já sabem que eu amo, né? Que eu curto, que eu medito muito. E eu quero te convidar para meditar comigo em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. A Bíblia diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram
justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume dos sacerdotes, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas virem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor fez ao contemplar-me, para acabar com minha vergonha diante das pessoas. Ah, gente, que precioso! Como a Bíblia é um livro, é um tesouro, não é um livro. É a revelação, não é um livro. Sabe, se você tá perdida, se você tá desmotivada, se você não sabe o que fazer da sua vida, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mesmo que você não tenha um entendimento profundo de tudo que a Bíblia carrega, eu tenho certeza que ela vai se revelar na medida da sua angústia. Leia a Bíblia, porque ela não é um livro, ela é uma revelação. Porque ela é uma promessa. Porque ela é uma convicção, uma certeza, ela é um presente, ela é um tesouro. Leia a sua Bíblia. Mas vamos falar de Isabel, então. Então, o que a gente sabe sobre Isabel a partir desse texto de Lucas capítulo 1? Primeiro, a gente fica sabendo que ela é mulher do Zacarias. Então, deixa eu pôr aqui do lado certo. Isabel do lado esquerdo, Zacarias do lado direito. A gente fica sabendo que ela é a mulher do Zacarias. E que o Zacarias é sacerdote. A gente fica sabendo também que ambos são justos, então Isabel é uma mulher justa. A gente fica sabendo que ambos são irrepreensíveis, então Isabel é uma mulher irrepreensível. E a gente fica sabendo que ela é estéril. Presta bem atenção nisso. Eu vou representar a esterilidade de Isabel com esse elemento aqui.
Na nossa vida, algumas circunstâncias acontecem que elas tentam ditar quem nós somos. A esterilidade naquela sociedade em que Isabel vivia era algo que ditava a identidade. Ela é estéril. Se Isabel assume para si essa característica, eu teria que colocar esse elemento logo aqui, ó. Porque esse elemento, essa circunstância da vida de Isabel estaria determinando quem ela é, aonde ela vai, como ela se sente, como ela vive, mas nós vemos claramente no texto que a esterilidade era uma circunstância que não determinava identidade para Isabel. E é por essa razão que eu vou colocar a esterilidade aqui. Ela está como uma circunstância na vida de Isabel. Ela está como uma informação na vida de Isabel, mas não é ela que determina quem Isabel é. Não é ela quem determina quem Isabel é. Thalita, o que determina quem Isabel é? A próxima informação do texto, que diz que Isabel era uma das filhas de Arão. E eu coloco Arão aqui atrás, porque tanto Isabel quanto Zacarias eram de uma família sacerdotal. Zacarias era um sacerdote, portanto, descendente da tribo de Levi. E o texto nos revela, Isabel poderia ser de qualquer tribo, mas o texto nos revela que ela era uma das filhas de Arão, portanto também da tribo de Levi. Agora, escola bíblica dominical aqui no Constelar com a Bíblia. Qual era a herança da tribo de Levi? Contem, digam, digitem. Quero saber se vocês frequentavam a escola dominical. Qual era a herança que os pais, que os antepassados deixaram para os seus filhos, aqueles que eram da tribo de Levi, os levitas? Então, cada tribo de Israel, quando a terra foi dividida, quando a terra prometida foi dividida, Canaã foi dividida, cada tribo recebeu uma porção de terra. Mas a família de Isabel e Zacarias, os antepassados desse casal, não receberam terra alguma, porque a herança de Levi era o Senhor. A herança da tribo de Levi era o Senhor. E Isabel, fica muito, muito, muito claro que ela se manteve no lugar de uma filha de Arão, de alguém que pertencia à tribo de Levi. Estes, porém, no Senhor esperavam. E foi isso que definiu a identidade de Isabel. Fato de que ela não se identificava com uma circunstância da sua vida, vou colocar mais para cá, chamada esterilidade, mas se ela se identificava com a sua herança sistêmica, que era esperar no Senhor. Eu sempre falo que eu não converso sobre maldição. Não é meu foco. Porque eu acredito que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu acredito que as maldições tiveram um fim na cruz do Calvário. Quem vive em maldição é porque não crê na cruz. É porque não tem a consciência do que a cruz proporcionou. Mas uma coisa eu acredito, que existem bênçãos de 1000 gerações que nos alcançam quando nós estamos em nosso lugar. As bênçãos da tribo de Levi foram liberadas há muitas gerações antes do nascimento de Isabel e Zacarias. Mas para mim é muito claro que eles se mantiveram no lugar de receber as bênçãos que foram liberadas para Arão, seu pai. E é por isso que eles vão viver um milagre. O que o povo está chamando de milagre, gente? A gente conhece por herança. Foi dado a eles por herança. Tá fazendo sentido? Você começou a entender onde a gente vai chegar com a constelação de Isabel? Aí eu vou perguntar para você.
você está no lugar da sua herança ou você está no lugar das circunstâncias? Porque olha que incrível que eu posso mostrar aqui para vocês. Se Isabel sai do lugar da herança para o lugar da circunstância, eu sou estéril, o Senhor Jeová se esqueceu de mim, assim como Ana imaginava, amargurada, né, de coração, até aquele dia no templo. Isso ia causar uma distância entre ela e Zacarias, e nesse espaço aqui, ó, a bênção, a promessa, a herança não iria se estabelecer. Mas o fato de Isabel permanecer em seu lugar dá a ela força para viver a herança. Tá juntando aí? Tá entendendo aí? Tá fazendo sentido aí? Uma filha de Arão. E aí a gente vai um pouquinho mais assim à frente no texto. Acontece então que Zacarias... Isso aí, Sara, herança ou circunstância? Então, deixa eu dar mais um exemplo aqui. O que é uma circunstância na sua vida? Um desemprego pode ser uma circunstância, uma doença pode ser uma circunstância, um divórcio pode ser uma circunstância, uma esterilidade pode ser uma circunstância, uma traição pode ser uma circunstância. Mas há circunstâncias que te cercam. E por que eu coloquei a circunstância mais longe dela aqui? Porque a Bíblia nos diz que ao nosso redor estão anjos guardadores e ao derredor aquilo que nos assola. Então aquilo que nos assola tem um limite para nos afetar quando nós estamos no nosso lugar. Quando estamos no nosso lugar. Quando estamos fora do nosso lugar, aquilo que nos afeta pode nos engolir. Pode nos destruir. Percebe? Então, vale a pena permanecer no seu lugar. Vale a pena ser definida pela sua herança e não pelas suas circunstâncias. Minha pergunta é: o quanto que você conhece das suas bênçãos de 1000 gerações? O quanto você conhece dessa herança que não é que será liberada se você for uma boa moça. Isso aqui não é Papai Noel, gente. É promessa. Já foi liberada. Já foi liberada. Eu digo que todos nós nascemos com uma conta bancária, preste atenção, de bênçãos de 1000 gerações. São muitas bênçãos, são muitos recursos, muita coisa que você tem para acessar. Talentos, inteligência, oportunidade, capacitações, pessoas que você vai acessar, sabe? Realmente bênçãos, bênção. O que é bênção para você? Bênçãos que não tem fim. Todos nós nascemos com 1000 gerações de bênção. Sabe qual que é a senha dessa conta? O seu lugar. Quando você está no seu lugar, você acessa. Você vive, você desfruta. Mas fora do seu lugar, você não consegue discernir qual é a senha que te dá acesso a essa conta milionária. Percebem? Então, quero seguir no texto. Aí vai dizer que o Zacarias estava no turno dele. E como era a tradição, eles faziam um sorteio ali para saber quem ia queimar o incenso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não existe aleatoriedade, não tem sorte, não tem por um acaso. Existe um propósito para que naquele dia o Zacarias fosse o nome sorteado. Então você percebe que a mão de Deus está escrevendo a história e que nada acontece por acaso. A mão de Deus está escrevendo essa história aqui, gente. Então assim, o Zacarias tinha que estar lá no lugar reservado do templo, no santíssimo lugar,
para que o anjo pudesse se mostrar a ele. Então, aleatoriamente, por sorte, o nome do Zacarias sai. Nada de sorte. Nada acontece por sorte. O que dizem ser sorte, eu chamo providência. O que dizem ser sorte, eu chamo soberania. Porque eu creio que Deus está sobre tudo e todos. Ele está escrevendo a história. E nem um nomezinho, nem um sorteio, ele deixa passar. Se isso vai influenciar no capítulo mais importante da história, que é a encarnação do seu filho, Deus está lá na hora do sorteio, gente, falando o nome que vai ter que ser sorteado. Nos capítulos importantes da sua história, Deus está lá. Deus está lá. É igual quando a gente vai ver a apresentação do Dia das Mães, de Natal, na escola. Pode não ter importância para ninguém, mas para o pai, para a mãe, aquilo tem muita importância, não é? Para Deus, o que acontece na sua história tem muita importância. Nada é por acaso. Isso mesmo, Lô? Exatamente. Então, no turno lá do Zacarias, acontece dele ser sorteado, ele vai lá queimar o incenso, e o anjo Gabriel, nada mais, nada menos do que o Gabriel, aparece para ele e vai dizer para ele que ele vai ter um filho que vai preparar o caminho do Salvador. E o Zacarias duvida. Agora, olha que coisa interessante, que informação importante. O anjo diz assim: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Mas o Zacarias duvida. O que isso me diz? Que às vezes a gente está orando por coisa que a gente não acredita. Você ora, mas não acredita que vai acontecer. Só que me parece que tinha alguém aqui que estava acreditando. Porque tudo eles eram juntos, né? Eles eram justos, o texto fala. Eles eram irrepreensíveis. E certamente juntos eles oravam. O que eu consigo perceber aqui é que Zacarias já tinha desistido. Zacarias já tinha achado assim: ih, já estamos velho, como é o que ele fala para o anjo. Mas Isabel permaneceu no lugar da oração. Bom, para ela não era difícil, porque ela já tinha permanecido no lugar da herança. E agora ela permanece no lugar da oração, crendo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não é? Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu acho que ela orava assim, como fizeste com Ana. Senhor, visitou a madre de Ana, visita a minha madre. Como fizeste com Sara, como fizeste com Rebeca. Visita a minha madre, ó Altíssimo. Lembra-te de mim, ó Altíssimo. Eu sou uma filha de Arão. Eu espero no Senhor. Você crê naquilo que você ora? Porque isso é uma lição para aprender com Isabel. Mesmo tendo passado muito tempo, ela que esperava no Senhor, esperava na promessa, esperava na palavra, esperava na esperança. Você crê naquilo que você ora? E aí eu vou dizer para você uma coisa importante. Se você não crê, melhor que fique muda. Aprenda com Zacarias também. Olhe o poder da palavra. Isabel não estava grávida. O anjo não veio anunciar assim, ó, Isabel está grávida. O anjo veio anunciar, Isabel ficará grávida, Zacarias. Imagina o problema que ia ser o Zacarias com sua boca grande, duvidando. Cuidado com as suas palavras. Se você não crê, melhor que se cale. Melhor que não fale.
Porque a sua fala pode comprometer o poder da palavra. Sua fala de incredulidade, de deboche, pode comprometer aquilo que Deus está pronto para fazer. Mandou o anjo ir lá falar. Ai, ai, ai. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado. Tá tudo pronto. Tá liberado. Tá certo que vai acontecer. Mas às vezes as suas palavras são tão destrutivas. São tão terríveis. Que elas comprometem aquilo que está certo que acontecerá na sua vida. Talvez alguém aqui esteja percebendo que agora algo não se realizou ainda pelas suas palavras. Então se cale como Zacarias. Se cale como Zacarias. Zacarias sai do templo naquele dia, naquele turno, no final daquele turno, né? Mudo. E aí eu quero que você entenda a cena, tá? Vida real. Isabel não estava lá com ele no templo não, gente. Isabel estava em casa, como as mulheres ficavam. Era comum das mulheres. Os homens saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa. E eu imagino que a casa de Isabel devia ter cheiro de flor de laranjeira, cheiro de bolo, cheiro de pão, sabe? Que ela devia ser uma mulher que cuidava da sua casa com alegria. Vou te falar daqui a pouco porque que eu imagino isso. Mas eu imagino a casa de Isabel, uma casa cheia de paz, cheia de alegria, cheia da presença de Deus. Uma casa de uma mulher presente, de uma mulher viva, sabe? De uma mulher que sabia o seu lugar. Uma mulher que esperava no Senhor. E aí Zacarias chega em casa mudo. Então ele não pode falar nada para Isabel. Aí alguém vai dizer assim, ó, os moderninhos que não entendem nada de Bíblia. Era só ele escrever, Thalita. E você acha que as mulheres naquele tempo eram alfabetizadas? Provavelmente nem alfabetizada Isabel era. Muito provavelmente. Talvez ele tenha tentado explicar em gestos para ela o que iria acontecer. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Tenta me mostrar essa profecia em gestos. Desceu um anjo, falou que você ia engravidar de aquele que vai preparar. Não dá, gente. Não cabe nem palavra direito à promessa, imagina em gesto. Ou seja, se Isabel entendeu, ela não pode ter entendido isso cognitivamente. É aqui que eu quero chegar. Mas Isabel entendeu. Com que ouvidos Isabel entendeu? Com os ouvidos da alma. Isabel era uma mulher curada. Isabel era uma mulher pronta. Eu acho que quando Zacarias, eu tô com Isaías na cabeça. Quando Zacarias tentou explicar, ela pode não ter entendido, mas ela sentiu. E ela confiou no que ela sentiu. Você vai ver logo à frente que Isabel era uma mulher que sentia e confiava no que sentia. Isso é coisa de mulher curada. Mulher adoecida, mulher amarga, mulher refém das circunstâncias, não acredita no que sente. Mulher curada fez as pazes com a sensibilidade, acredita no que sente. Porque seus sentimentos são santos. Então, logo depois desses acontecimentos, Isabel fica grávida. Ou seja, gente, Isabel e Zacarias, ó, tinha um casamento dos bons. Mandava ver os dois lá. Vocês estão entendendo? Porque a concepção de João Batista não foi virginal. Foi bem natural. E foi um casal de velhinho, gente. Vivendo assim, ó. Por isso que eu digo que a casa de Isabel devia ter cheiro de flor, pão assando, fruta na mesa. Porque era uma mulher cheia de vida.
Olha o que a gente aprende com a Isabel, mulheres, sobre a nossa disposição para a intimidade. Ai, 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 ai. O que está nos roubando a disposição para a intimidade? Sendo que na intimidade promessas se cumprem. Deixa eu ficar quieta, porque senão vão falar que eu tô falando besteira. Na intimidade promessas se cumprem, mas você é roubada da sua disposição, do seu vigor, do seu desejo, da sua sensibilidade, da sua atenção, do seu sim ao marido. E você não percebeu essa chave na história de Isabel. Que na intimidade promessas se cumprem. Na intimidade de um homem com sua mulher, uma mulher com seu homem, eles se entendem. Aquilo que Zacarias não tinha palavras para descrever, com um gesto de amor, ele explicou para Isabel o que estava por vir. E havia espaço entre eles para isso. E nós estamos falando de um casal de velhinhos. Tô com vergonha, constrangida, porque nem eu tô com essa disposição toda. E você? Aí a gente não percebe que as coisas são em cadeia. Muitas vezes a gente não tá com a disposição para a intimidade, justamente porque somos insensíveis. Porque ainda não fomos curadas. Porque saímos do nosso lugar de filha. Olha a Isabel aqui no lugar de filha de Arão. Quem tem pai tem marido, tá? Saiu do lugar de filha e foi lá pro lugar da mulher estéril. A mulher amargurada. A mulher que nada dá certo. Tudo dá certo pra todo mundo, menos pra mim. A minha vida é muito difícil. Esse homem é um problema. E sei lá eu quais são as reclamações que você faz. Você não percebe que, ó, essa distância aqui tá roubando a intimidade, que é o ambiente, é o lugar onde Deus cumpre grandes promessas. Isso é uma chave espiritual para minha vida, para sua vida. Não se deixe roubar. Não se deixe roubar. Presta atenção, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Durante 5 meses, Isabel se fecha em sua casa. Por isso que eu digo que essa casa devia ser uma casa deliciosa. Quem aguenta ficar 5 meses fechada em uma casa suja, em uma casa com briga, em uma casa que não é agradável, gente? Durante 5 meses o texto diz, Isabel se volta para dentro. Ela vai desfrutar da promessa. Ela vai se alegrar. Ela vai encher sua casa de louvores, de flores, sabe? De tudo que é feminino. Ela vai regozijar. Ela não saiu do lugar daquelas que esperam. Ai, isso é tão poderoso, isso é tão bonito. Eu não sei se vocês estão captando, se vocês estão participando pouco. Me diz aí se vocês estão entendendo, gente. Quantas chaves espirituais a Isabel nos mostra. Quanto tempo você suportaria fechada na sua casa? Lembra da pandemia? Como foi a pandemia para você? Quando todo mundo teve que se fechar em casa. Eu me lembro que na pandemia eu tive um sentimento de ser tão abençoada. De verdade, tá? Foi uma coisa assim, foi um momento de profunda gratidão no meu coração. Porque eu olhava pra minha casa, eu, meu marido e minha filha, e eu sentia que a gente estava tão seguro ali, tão completo ali, tão pleno ali naquele apartamentozinho que a gente morava, de 54 metros quadrados na época. Morava num apartamentozinho assim, bem pequenininho, aqui perto desse que eu moro agora. Mas a gente se sentia tão bem ali, tão bem. Se você tivesse que se fechar na sua casa durante 5 meses, como você iria se sentir? Conta pra mim. Se você pensa assim, eu, Thalita, acho que eu não ia me sentir bem, não. Então, edifica a tua casa para que ela seja um lugar onde você possa voltar, estar e permanecer.
e aonde os seus possam sentir que aquele é um lugar que, mesmo sem palavras, não falta contato. Percebeu? Um lugar que, mesmo sem palavras, lembra que o Zacarias não estava falando, gente, e ele não falou até o menino nascer. Um lugar mesmo sem palavras, haja contato, relacionamento, afeto, troca, vida. Essa era a casa de Isabel. Esse era o lugar que Isabel edificou para sua família, para o seu marido e para o seu filho que estava vindo. E isso é mérito de Isabel. Ter uma casa onde pode se permanecer fechada por 5 meses. Esse mérito é para Isabel. Então, o que acontece no 6º mês? Isabel habitava nas montanhas elevadas da Judéia, né? Na região montanhosa da Judéia. Mas lá em Nazaré, vilarejo, a mais ou menos 150 quilômetros da Judéia, uma menina, jovem, virgem, que estava para ser desposada, estava noiva, também recebe a visita do Gabriel. O anjo que visitou Zacarias, vocês lembram? E esse anjo vai anunciar a essa menina que ela havia sido escolhida para gerar o Messias, o Salvador. Essa menina recebe a notícia apavorada. E agora eu estou falando de Maria. Vou colocar a Maria aqui. Eu vou colocar ela longe primeiro, que ela estava lá na Judéia, né? Lá em Nazaré. Essa menina recebe a notícia apavorada. E aí, o que ela faz? Gente, é a coisa mais linda do mundo. Maria se move 150 quilômetros até a casa de Isabel. Isabel é prima de Maria. Presta atenção, esse movimento de Maria de Nazaré até a casa de Isabel, 150 quilômetros, hoje pra gente pode parecer pouco. Mas lembra que naquela época só se viajava ou a pé ou de jumento. Maria era só uma menina de 14 anos, ela vai sozinha até a casa de Isabel. Pelo menos o texto não nos faz crer que ela tenha ido acompanhada. Então, diante da notícia mais maravilhosa do mundo, mas mais assustadora do mundo, onde é que Maria vai buscar abrigo, refúgio, orientação? Na casa de Isabel. Eu quero saber, você, mulher, se a sua casa é esse lugar, se você é esse lugar, onde pessoas aflitas, confusas, com medo, podem ir buscar orientação. Você é esse lugar para alguém? Seja, por favor. Torne-se esse lugar para alguém. Só que você percebe o que fundamenta Isabel ser esse lugar? É o fato dela não ter saído do lugar dela. Às vezes você fica olhando todo mundo na internet, falando, você é igual a fulana, ciclana, beltrana, vou fazer o que uma faz, o que a outra faz. Você nunca vai ser um lugar onde as pessoas podem correr. Para onde as pessoas podem correr. Porque você só vai ser esse lugar quando você for você mesma. Percebe? Isabel devia ser muito autêntica. Por que Maria vai para a casa de Isabel? Porque certamente na família as pessoas tinham o costume de ir para a casa de Isabel quando as coisas estavam acontecendo. Isabel não era amarga, Isabel era viva. Isabel não se movia pela circunstância, lembra? Isabel se movia por sua herança. Isabel cria, orava e cria. Isabel esperava na promessa, mesmo que ela tivesse aos olhos de outros tardado. Isabel era uma mulher cheia de esperança. E é por isso que Maria vai até ela. É por isso que Maria vai até ela. E quando Maria chega, eu quero ler o texto. Na casa de Isabel é uma coisa linda.
o que o texto mostra. Ele diz assim: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa. Ela foi depressa, ela foi correndo à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres. Uau! E bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que você chegou aos ouvidos a voz da saudação que fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui a gente percebe que Isabel era uma profeta. Profeta não é quem sabe o futuro. Profeta é quem fala do eterno. Maria estava assim: eu tô com um problema, eu tô grávida, eu não sei como eu vou fazer, como eu vou falar pro meu pai, pra minha mãe, como que as pessoas de Nazaré vão perceber isso. E o José, o que o José vai pensar? Meu Deus do céu, onde eu vou buscar orientação? Eu vou na casa de Isabel. Chega lá, Isabel olha para Maria e só declara verdades. Ela diz assim: uau, bendita! Você é bendita, mãe do meu Senhor, que honra, que alegria! Que alegria, Maria, te receber na minha casa! Porque quando você chegou, o bebê estremeceu dentro de mim. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lembra que o anjo tinha falado para Zacarias que o bebê seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe? É porque esse ventre tinha espaço para receber a presença do Espírito Santo de Deus. Maria chegou ali assustada. Maria chegou desorientada. Maria chegou sem saber o que fazer com aquela gravidez. Como eu vou resolver esse problemão? Mas Maria encontrou uma Isabel. E o que acontece quando a gente encontra uma Isabel, gente? Maria começa um cântico. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A tua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou os seus tronos os poderosos. Exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. E ela ficou cerca de 3 meses com Isabel. Eu me emociono, porque eu quero ser esse lugar que faz as pessoas cantarem. Isabel era um lugar, era uma pessoa, o tipo de gente. Isabel é o tipo de gente que desperta canções ao eterno em nós. Isabel era o tipo de gente que desperta louvores ao Altíssimo em nós. Pessoa rara essa Isabel. Como precisamos de Isabel em nossos dias. Isabel era um lugar que fazia com que pessoas que estavam desesperadas saíssem cantando, pulando de louvores ao Senhor eterno. Maria fala sobre a promessa recebida dos pais. Isabel é o tipo de gente que faz você lembrar das bênçãos de 1000 gerações,
das promessas que você recebeu através dos seus pais por herança. Isabel era o lugar aonde a eternidade se tornava real, palpável. Maria foi até Isabel em busca de refúgio, sabe? Em busca de me ajuda a lidar com isso aqui, porque eu não sei o que fazer com essa informação. Isabel fez Maria ampliar a visão, expandir a consciência quando ela diz assim: você é bendita. Você não está perdida, você é a mãe do meu Senhor. Isabel é o tipo de gente que declara a verdade, liberta as pessoas com a verdade. Você está entendendo quem é Isabel? Cheia. Isabel é o tipo de gente cheia do Espírito Santo. Eu quero ser o tipo de gente que Isabel é. É isso que eu procuro fazer com o meu trabalho aqui. Ser esse tipo de gente que não sai do seu lugar, que espera na promessa, que crê no que ora, que declara a verdade para os outros, que faz as pessoas cantarem louvores ao Senhor, que sente. Isabel sentiu o que o bebê estava dizendo. Olha, gente, como isso é sistêmico. João Batista, no ventre de Isabel, em desenvolvimento, com 6 meses de gestação, reconheceu o Messias no ventre de Maria, que devia estar com poucas semanas de gestação. Olha como isso é... Ai, não tem, Thalita. Não, desculpa, mas não tem esse negócio de acessar informação. Então me explica essa cena. Me explica, mas explica direitinho. Cuidado pra você não se portar como aquele que não crê. Porque tá escrito que essas crianças se conectaram. O João sabia quem estava no ventre da Maria. E Isabel, por discernimento, acessou o que o bebê, em informação, no seu ventre, sabia. Meu Deus do céu! Se fosse hoje e a Isabel abrisse uma live, sabe que iam falar? Que ela estava fazendo ocultismo disfarçado de desenvolvimento humano. Mas na verdade, a Isabel era cheia do Espírito Santo. Por isso que ela sabia coisas e fazia as coisas diferentes do que todo mundo fazia ao redor. Eu quero ser esse tipo de gente igual a Isabel. E você? Eu não é, gente. Tô certa ou tô errada? Fala aí, alguém dá uma luz aí, pelo amor de Deus. Como é que essas crianças se comunicaram? João sabia quem é. Gente, a Maria não teve tempo de contar nada. Ela entrou na casa, ela saudou e a Isabel começou a cantar e falou: eu sei quem você é, eu sei quem você carrega. Porque quem está sendo gerado em mim se conectou com quem está sendo gerado aí dentro de você. Campo morfogenético. Campo morfogenético. Cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Percebe que pessoas cheias do Espírito Santo, elas gastam tempo declarando quem as pessoas são e não quem as pessoas não são. O louvor que brotou de Maria foi despertado por essa palavra de Isabel. Bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, e grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador. Maria olhava para Isabel como grande e ela pequena,
Mas Isabel, sabendo quem Maria carregava, disse assim: a serva aqui sou eu. Isabel é o tipo de gente que não tem problema em servir. Gente, Isabel era uma mulher idosa, com uma gravidez de 6 meses. Ela ficou com 3 meses com Maria em casa, ou seja, Maria esperou o menino nascer. Que delícia receber visita nesse momento, né? Sabe? Que delícia receber visita nesse momento, só que não. Mas para Isabel, pro tipo de gente que é Isabel, receber não é sacrifício. Como dar não é sacrifício. Deixar que Maria permanecesse não era sacrifício. Era honra, privilégio. Percebe? Eu não sei se vocês estão percebendo, porque eu tô profundamente emocionada com o tipo de gente que Isabel é. A igreja deveria ser um lugar cheio de Isabéis. As mulheres mais velhas, eu tô chegando no lugar de mulher mais velha, eu fiz 40 anos, né? Nós, mulheres mais velhas, deveríamos ser para as mais novas, como Isabel foi para Maria. É isso que nós aprendemos lá em Tito. Mas muitas vezes, as Marias estão sozinhas, gerando aquilo que Deus lhe deu. Porque as Isabéis estão amargas em suas circunstâncias. Eu quero ser como Isabel. Eu quero aprender a ser como Isabel. 3 coisas que aprendemos com Isabel. Primeiro, crer na herança é crer na promessa. É a primeira coisa. Crer na herança, na sua herança, é crer naquilo que foi prometido. E se foi prometido, se realizará. Segunda coisa que eu aprendo com Isabel: esperança preserva a sensibilidade. Se você perdeu a sua esperança, você perdeu a sua fé, você vai se tornar uma mulher insensível. Isabel preservou a sua esperança e por isso ela permaneceu sensível. Ela pôde entender o que estava se passando com ela, mesmo que Zacarias não pudesse explicar. Ela pôde entender o que Maria carregava antes mesmo de Maria poder lhe falar. Ela era sensível porque ela era uma mulher cheia de esperança. Terceira coisa que eu aprendo com Isabel: no seu lugar, você nunca vai ser pequena. Nunca. Por permanecer no seu lugar e saber que Maria era a mãe do Senhor, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Ela contagiou Maria. A influência de Isabel contagiou Maria. Encheu Maria dessa fé na herança. Encheu Maria dessa esperança que preserva a sensibilidade. Encheu Maria desse temor de permanecer no seu lugar. O que a convivência com você está despertando nas pessoas? Eu quero terminar essa live orando, pedindo ao Espírito Santo que faça de nós um lugar e o tipo de gente que Isabel foi. Que a nossa casa seja como a casa de Isabel. Que o nosso ventre seja como o ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Que a nossa alma seja sensível como a alma de Isabel. E que o nosso espírito seja inabalável na promessa, como foi o espírito de Isabel. Se você conhece uma mulher importante para você, especial para você, mande essa live para ela. Beijo, lindonas. Até semana que vem.